Olá pessoal, meu nome é Braulio. Eu vou fazer esse vídeo aqui só para tentar ajudar um pouco vocês que estão iniciando agora na graduação, explicando um pouco melhor essa questão das atividades e dos fóruns, né? Que é basicamente o que a gente precisa fazer mais no nosso Moodle. Então a nossa tela basicamente é essa após o login, e aí vou tentar ser bem direto aqui para explicar algumas coisas para vocês. Então, primeiro em relação aos fóruns, a participação no fórum, o que é interessante a gente destacar. E aí vale ressaltar que algumas coisas vão servir para o nosso, especificamente para o nosso grupo de Beberipe, né? E algumas outras vai servir também para outros polos. Mas se você é de outro polo, talvez alguma coisa que eu mencione aqui não sirva para você, né? Mas, em geral, o que é que a gente precisa contemplar quando a gente trata de fórum? Então, primeira coisa é em relação à interação. Então, é importante que você interage, digamos assim, com os outros participantes, né? Comente, contribua, colabore, discorde se for o caso, né? Uma outra coisa é em relação à língua portuguesa. Apesar do fórum ser um espaço que é um pouco menos formal, é importante a gente tentar escrever, né, da melhor forma possível. Uma terceira coisa, e talvez a mais importante, é o desenvolvimento do texto cumprindo o que foi solicitado pelo professor. Então, se o professor solicitou que você faça determinada tarefa, basicamente o que você precisa é contemplar aquela tarefa. O que você fizer a mais, obviamente, vai ser bem-vindo, mas caso a tarefa seja contemplada, já é uma coisa muito positiva. Então, se na orientação do professor ele pede, por exemplo, que você interaja com dois, ou pelo menos outros dois participantes, você precisa interagir, comentar, enfim, dialogar, digamos assim, com outros dois participantes, né? Então, se pede para você tratar de tal temática, você vai precisar tratar dessa temática. E não somente um comentário simples, né? Que aí entra um pouco no que nós não devemos fazer, que eu vou tratar um pouco mais à frente. Então, esse comentário ele vai estar sendo avaliado por nós tutores. Então, você vai precisar trazer um conteúdo nesse comentário, que ele não seja tão simples, né? Então, isso é importante. Que contribua também para a formação dos colegas de vocês. Então, que o seu comentário seja útil para os outros colegas, né? Então, para isso é interessante também usar algumas referências, e essas referências podem ser tanto aquelas disponibilizadas pela disciplina quanto outras, né? E aí, para isso é interessante saber fazer as devidas citações. Então, eu vou fazer um outro vídeo depois explicando essa questão das citações, né? Então, é uma coisa importante de você colocar. E aí, se você citou algum autor, é interessante que você coloque a referência desse autor ao final do seu comentário, né? Não necessariamente todas as postagens precisam ter referência, mas é interessante que tenha. Você pode usar também de suas experiências pessoais. Então, se você tem experiência em determinado tema que tem sido trabalhado, você pode mencionar isso também na sua postagem no fórum, no caso, né? Uma outra questão é o uso de outras fontes, né? Então, não necessariamente você precisa só escrever no fórum. Você pode utilizar imagens, você pode utilizar vídeos, reportagens, dentre outras coisas, né? Então, você pode usar outras fontes. Então, você vai ver lá que tem esse espaço para postar uma imagem, para postar um vídeo, né? Então, você vai identificar isso aí lá. Caso você tenha dificuldade com essa questão, eu posso ajudar. Você entra em contato aí individual, mas eu acho que é tranquilo, você vai conseguir fazer, se for do seu interesse, né? Uma outra coisa é o uso de materiais trabalhados na disciplina. Então, se na disciplina a gente teve uma aula presencial, você pode mencionar, conforme o professor falou na aula, e aí explicar, né, sua argumentação, ou conforme a apostila da disciplina, e aí é interessante fazer a referência da apostila da disciplina e colocar, né? Ou, sei lá, conforme a videoaula apresentada, se no caso tenha sido uma videoaula, ou conforme discutido no chat. Então é interessante que você mostre que
no fórum e nas atividades também, mostre que você, de alguma maneira, está se apropriando, está aprendendo questões que têm sido trabalhadas na aula. Então, o que é que a gente deve evitar nos fóruns, né? Não é que deve evitar elogiar a postagem de colegas, mas que a gente deve evitar fazer só isso, né? Então, alguns colegas participam do fórum simplesmente dizendo que concorda com a posição da colega e para aí a participação. Então, essa participação do fórum é interessante que ela tenha conteúdo, né? Então, se você só elogiar, mas não trouxer alguma complementação, algum conteúdo, é possível que você não seja muito bem avaliado, se sua participação foi só essa. É importante a gente interagir e elogiar a postagem do colega, mas não só isso, né? E uma outra questão é conteúdo que fuja do tema. Então, se o tema do fórum é um determinado tema, né, a gente deve evitar fugir. Claro que a gente pode mencionar outras coisas. Por exemplo, vamos supor que um colega está comentando que trabalhou lutas na escola. E aí você resolve comentar que você também já praticou judô. Você pode fazer esse comentário que pode até fugir do tema, né? O que não é interessante é que a sua participação no fórum se limite só a isso, né? Então é interessante que tenha conteúdo. Ou muito vago, no caso, né? Que seria um comentário muito superficial, muito pequeno em termos de conteúdo, digamos assim, né? Sem referências e por aí vai. Então, para você ser bem avaliado no fórum, basicamente é você fazer uma postagem contemplando o que o professor solicitou e com conteúdo, né? Então, basicamente é isso em relação ao fórum. Em relação à atividade, a gente tem um modelo, então nossa turma aqui de Beberibe vai adotar esse modelo, que é um pouquinho diferente dos outros polos, eu vou encaminhar para vocês. E basicamente a gente precisa preencher aqui, né? A disciplina, o professor, você vai colocar seu nome aqui, né? E observar algumas questões que já está no modelo aqui adequado, mas você pode alterar. No nosso modelo aqui a gente não tem sumário, por conta que geralmente os trabalhos são de poucas páginas, então não é tão importante para o nosso caso, né? Os outros polos adotam o sumário. E nós não vamos dividir cada tópico desse em página diferente. Então, no parágrafo, na linha que finalizar o seu parágrafo, você pode iniciar o próximo tópico. Por que é importante a gente destacar isso? Porque, na maioria das vezes, o professor limita a quantidade de laudas, né? Então, se o professor fala, por exemplo, no máximo 3 laudas, nesse caso, você pode fazer desde um parágrafo até 3 laudas, né? Que seriam 3 páginas no caso, né? Então, essa aqui, por exemplo, seria uma lauda. O que é que não conta nessa lauda? Só as referências. Então, isso aqui não entra. Se o professor pede um trabalho de 2 laudas, pode vir até essa parte aqui das considerações finais. As referências podem até entrar em outra lauda, se não for possível entrar aqui, tá? Então, basicamente é isso. Introdução e considerações finais conta enquanto lauda? Para o nosso polo, sim. Para o meu grupo de Beberibe, conta. Então, cada tutor se organiza. Então, basicamente é isso. Tá? Então, se o professor pede 2 laudas, todos esses elementos devem estar contemplados nessas 2 laudas. Esse é um modelo padrão, mas dependendo da atividade, você pode fugir um pouco desse modelo. Então, vamos supor que a atividade é um plano de aula e você não acha adequado fazer a introdução, você acha melhor apresentar de uma outra maneira. Não tem problema, você faz a sua edição, que se você contemplar o que o professor solicitou, não vai ter problema aqui por conta da minha avaliação, no caso, né? Mas cada tutor tem uma forma de agir, digamos assim, né? Então, basicamente, na introdução, a gente vai fazer uma introdução ao tema, contextualizando o que é, né? Por exemplo, na disciplina atual, que fala de anatomia, seria fazer uma introdução, né? Que é anatomia, o que é que ela trata, e por aí vai, né? Um outro parágrafo você pode
trazer o objetivo, vamos supor que o objetivo é discutir tais elementos da anatomia, né? E em um outro parágrafo, você pode trazer algumas questões de como é que o texto está organizado. Então, esse texto está organizado aqui, após esta introdução, tem a atividade proposta e depois as considerações finais. Então, isso pode estar aqui presente também. Não necessariamente precisa contemplar todos esses elementos. Aqui é um modelo que a gente pode adaptar a cada atividade, né? E na atividade proposta, você apresenta o que o professor solicitou, no caso, né? E as mesmas recomendações quanto ao fórum. Tenta articular com informação da disciplina, né? E aí tem a apostila da disciplina, tem vídeos, né? Tem um encontro presencial. Então, todos esses elementos você pode trabalhar nesse seu texto, né? É interessante que você trabalhe. Tentar articular com alguma vivência que você já teve em relação ao tema, né? E tentar articular com referências científicas. E como eu já mencionei, vou fazer um outro vídeo explicando essa questão de uso de referências científicas e de redação científica de uma maneira geral, né? Nas considerações finais, são suas considerações a respeito do tema. Então, você deve trazer uma resposta ao objetivo. Alguns colegas têm repetido o objetivo. Então, se o seu objetivo é discutir acerca de tais elementos da anatomia, aqui você vai trazer uma síntese desses elementos, né? Do que você apresentou aqui, por exemplo. Então, basicamente é isso, né? E aí, nas referências, você deve incluir todas aquelas referências que você citou no texto. Se você não citou no texto, você não coloca a referência aqui, tá? Basicamente, o modelo traz, você tem que colocar o autor, que começa pelo último nome e depois os primeiros nomes, o título, a fonte, se foi revista, capítulo de livro, e o período que você realizou. Isso aqui eu vou trabalhar melhor no vídeo sobre redação científica que eu vou fazer, né? Mas só para vocês terem uma noção. Nesse caso aqui é uma legislação. Então a gente tem Brasil, que é a fonte, no caso, alguns dados, aqui o título, né? E aí o título fica em negrito, nesse caso, do documento, e o ano. Aqui é o subtítulo. O subtítulo não fica em negrito, no caso, né? Aqui é um artigo de revista, que é o que a gente mais vai usar. Aqui é o nome dos autores, o título, o título da revista, no caso, volume, número, página, mês e ano, tá? Aqui é um exemplo de tese ou dissertação, caso você use, né? Aqui é um exemplo de livro. Como é que a gente faz a citação de livro? O nome do autor, o título do livro, a cidade da editora, a editora e o ano, né? E aqui é um capítulo de livro. No caso, esse aqui é o capítulo do livro, né? Os autores do capítulo, o título do capítulo, esse IN aqui, né? E aqui é a referência do livro, né? Os autores do livro, o título do livro, né? A cidade da editora e por aí vai. Enfim, eu vou trabalhar um pouco melhor esse tema aqui no caso, no vídeo sobre redação científica. Quanto à estrutura, o que é que a gente precisa notar para o nosso modelo de Beberibe, talvez não em outro, tá? A nossa fonte aqui é Times, então já está nesse modelo, mas caso saia aí por algum motivo, o tamanho da fonte é 12, que é esse númerozinho aqui. A organização do texto é justificado, que é essa opção aqui. E o espaçamento entre linhas, que a gente, quando seleciona diversas linhas e clica aqui, ó, tem que ser 1,5, já está também nesse modelo, né? Além disso, se a gente clicar aqui com o botão direito e for em parágrafo, a gente tem um espaçamento aqui que às vezes não fica adequado, né? No caso, esse espaçamento aqui tem que ser 0 pt. 0 pt aqui antes e 0 pt aqui depois, tá? Então, basicamente é isso. Aqui também é 0 e 0, né? Quando esse espaçamento não está 0 pt, você nota que há um
um pequeno espaço aqui entre um parágrafo e outro, né? No caso aqui, como não tem espaço nenhum, é por conta que está zero, assim que a gente identifica. No mais, para o caso de Beberibe, eu gostaria que vocês priorizassem o envio em forma de PDF. Não tem problema nenhum mandar em Word, que é esse documento aqui, né? .doc, mas eu gostaria que vocês, se for possível, enviem como PDF, que é mais tranquilo aqui para fazer a abertura no caso, né? Então você clica aqui em arquivo, vai em salvar como, né? Coloca aqui, pode ser procurar, seleciona o nome, a pasta que você quer salvar, porque aqui na área de trabalho, eu coloco aqui, sei lá, atividade 1, né? E aqui eu seleciono como eu quero salvar. Aí, se você conseguir, é interessante como PDF, que fica mais fácil de abrir aqui, pelo menos no meu computador. E isso serve principalmente para os alunos dos quais eu estou acompanhando. Então, se você é de outro polo, pode desprezar essa recomendação. Aí você salva aqui. E pronto. Aí você pode submeter enviar, no caso, lá na plataforma, né? Então, aqui abriu o texto já em PDF. E aí você pode fazer a submissão. Então, basicamente é isso. Espero que ajude. Qualquer dúvida, estou disponível. E vou fazer um outro vídeo sobre a questão da citação científica, da redação científica. Obrigado pela atenção e até mais.